Maloba ya barume asili na bafe na yango gaz Ganzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière à quartier na micro na ye elimo ya peur passa sango ya solo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende mesmo na hora que você está nos seguir. Agora, bem-vindo no nosso canal Guest Ganzumba Televisão, na vossa programa que você gosta muito, Realidade de Luanda. Da forma que escrevemos no título e da forma que vamos escrever, o nosso destino de hoje é chegar até Vila de Gamek. Mas aqui estamos na Quintana da Torada. Na Torada. Vamos entrar naquele bairro de Marte, naquelas ruas do Marte, Rua 15, onde se troca dólar, aquelas ruas do Mamadu mesmo, até que vamos passar o aeroporto, vamos mostrar também a beleza do aeroporto de 4 de fevereiro, né? Depois vamos passar 28 de janeiro até chegar no nosso destino de Vila de Gamek, onde vamos parar. Bonjour, bonsoir, ça dépend da air oyo bozotala biso lelo, ndenge tokomi na titre ndenge tolakisa bino tobandi video na biso aonde no Kambota flash Torada tobandi video awa na Torada tokokota Mart oyo ezali commune oyo ba Mamadou bazalaka ebele ba Nigeria bazalaka ebele place ba changera dollar ozala na mboka mupaya oyo Angola ozala ba dollar na yo oza posa kwanza kende na Mart ba ko changer na tomoko ya bien ko changer na baba eurote ba palanka te na ba kimbangu te ba ko lia yo ba mbongo likolo. Voilà, c'est un peu sa destination na biso le za Mart kokota kota ba avenue ko kende tina aéroport ya 4 février to la sabino yango kino tokoma na destination na biso ya voilà et aquí au campo ndeza place fali pour beta qui concert awa na campo ya 1er d'agosto et aquí place to somba ki ba billet ezali awa voilà campo 1er d'agosto yango wana place au fali pour uta ko beta concert awa na Luanda je crois le 30 août une chose comme ça. Voilà, destination la biso comme qui tina Villa de Gamek. Villa de Gamek, to le kelango à mars to koti aéroport de 4 février to la Kisibino, kino to robima to comme tina Villa de Gamek place to Kabwana na bino. Faut boye ba ke mutozo animé vidéo oyo kombo na ye Guest Ganzumba mona bata papa bienvenue to kebana Kanza Kalem. Soki bo sepelaka mingi na msala to sala rabino bozanga te ko pesa merci l'équipe mobimba ya Guest Ganzumba. Pour avoir s'abonner à n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guest Ganzumba et cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Awa, tu as à quel type de sida? Sida de ta main. Sida de ta main. Ah, pesa le rôle à Gombera Bango Kaka. Bon, mona, Mart. À qui j'ai Mart? À qui? Rua 12, Mart. Botala Baninga. Mart, na Rua 12. Donc, tu as na avenue 12. Rue, ça le rôle à rue. Rue 12e rue na Mart, na commune ya Mart. Botala. Gombera bango pe kaka. Botala. Bino mo Botala. Mart. On continue. On continue. Ensemble avec vous. Continue à mouche. E o Marte e os portugueses deixaram? Deixaram, né? Quem povoou Marte são os nigerianos, malianos, os eritreanos. A pessoa que vive muito aqui são os malianos, nigerianos, né? Yeah. Muito dólar, câmbio de dólar. Voilà. Passar lá negócio na bangoia para dólar. Voilà. As Campinas. On continue. Rua 16. C'est Rua 12. Rua 12. 12e rue. 12e rue. Rua 12. 12e rue. Voilà. Mart. Et viramos aqui. Essa é Rua 13e rue. Oh, 13e rue. 13e rue na Mart, hein? Voltamos nós aqui? Para entrar 14, né? Yeah.
14e rue na Marti, rua 14. Gauche também viver aqui. Aqui também as casas são caras, né? São. É? São. É. Casa, vida, tudo caro. Porque aqui é cidade mesmo. Cidade. Voilà, o bagombe na bango. Angolese na bagombe bele na Marti o pezaka gombe na bango. Marti o pega eza gombe na bango. Ah, toza na 14e rue na Marti. Voilà. Côté bat bazalaka mingi côté eza ba Nigérian ou ba Malien pour basalaka ba commerce na bango ya échange ya dollar. Salaka ba commerce na bango échange ya dollar. Et puis très attention, ba bourlador pe baza bele aqui também tem muitos bourlador. Muitos. Yeah, Rua 15, famoso rua mesmo do troca do dólar, Rua 15. Yeah. Rua 15. Quand on peut moi escroc baza penza et belé, donc ce qu'il faut faire très attention, très sévère. Ah, on a avenue Oyo, na commune Oyo ya Marti. Et ça commune ba frapper et belé, ba men et belé. Voilà, c'est un peu ça. Mais bazara bande ko na biso, tout ça ko boni. Mingi za ba Nigeria, ba Malien. Les bazara Kotoyo. On continue. Tu as toujours la Marti. Comme ça y Ça y est, la rue 17. Non, ça y est, par la rue 17, chez Subila, nous, aéroport, et ya. On continue tout mars. On continue. Rua 17, 17e rue. 17e rue, na Marti, toujours na Angola. Marti, voilà. On continue, 17e rue. Marti tem quantas ruas? Marti tem 20 ruas. 20 ruas? Ok. On continue ensemble avec vous. Ce qui bosse pe la ramingi na musala to sa la rabino bozanga rate ko pesa merci l'équipe Mobimba Ges Ganzumba télévision. Ça y est, nous à 17. Là, nous sommes sortis dans 17e rue de la commune de Marti. Esse troço que liga o viaduto e a Torada chama-se Avenida Manuel Alves de Pinho. Avenida Manuel Alves de Pinhos. Voilà, donc avenue Manuel Alves de Pinhos. Voilà, avenue au pays en Mimiti, aéroport, tu sais. Esse lado também Marti? Não? Aeroporto. E esse aqui é... Esse é o centro de formação da TAG. Ah, ok. Acesso sim. Centro de instituição da TAG. Vem lá, se inscreve, estuda, depois consegue um trabalho. Também o campo de futebol do Asa, também aqui dentro. Ah, campo de futebol do Asa, né? Asa, é. Voilà, so ok Boye, ok Marto, ok Nangambu kuna Kasenda, né? Naquele outro lado é Kasenda, mas assim é Marti, onde saímos. Estamos subindo esse viaduto que se chama de aeroporto, né? E aí que é o aeroporto de 4 de fevereiro. Vocês vão ver também a beleza. Tô comparé, hein? Voilà, on a Touti Marti, Nangambu kuna Kasenda, Kasenda place mon père bien. Quand j'arrive dans la commune de Kasenda, directement je pense à mon ami Abigail Kassanda. Abigail Kassanda, l'actrice, la star
notre groupe Sinarc. Voilà. Nangambu Kunande, aéroport, il y a 4 février. To comparé aéroport, il y a 4 février, na aéroport international d'Enjili. To comparé yango. On continue. Ngarafa maintenant, mon embouteillage. Pour tala ba saut de moto ba ninga ba sala sala. Essa é hora de ponta, hora de engarrafamento. Né? Os trabalhadores estão voltar para casa. Então, voltar para casa, sim, já. Na mboka ya ba creche, sili na bango, na yango gaz ganzumba, alakisaka vérité, na caméra, yeah. Bien à quartier, na micro na ye, elimo ya peuple, andasango ya solo, kokoriko, na Angola na Afrique, bazaya yo. On continue, big salutation à mon vieux ingénieur qui a chanté, hein, qui a fait un très bon son, une très belle chanson pour notre canal des Ganzumba Télévision. Voilà. Oupa là. On continue. Engarrafamento, ya. Meu Deus. Aqui para ali, já é a Avenida 21 de Janeiro. A partir de lá, daí a Avenida do 21 de Janeiro. Já, vamos ver. Ah, bem. Kobanda aqui no kuna eza avenida 21 de janvier. Janeiro, janvier, 21, 21. Voilà. Wow. Angola. Venha, mamá. Entrada do aeroporto. Tudo bom, na kuna eza aeroport. Aeroport ya 4 fevereiro, Yangoyo. Arrivage, chegadas, de partout, da partidas. Aéroport, aéroport, il y a Luanda, aéroport international, il y a Luanda. Aéroport international, il y a Luanda, Yangoyo, Tokomi, Yangoyo. Oh, nous sommes aéroport international, il y a Luanda. Il y a aéroport international, il y a Luanda. Et ça qui. Aí, né? Devemos teclar lá. Et là, il faut finir. Voilà, et les qui sont au parquet Mutuka. Nabatan oyo au parquet awa. Et là, on est là qui 5 minutes oyo sali na aéroport. Et après, au refuta mbongo não. Significa essas coisas, se você mesmo para o carro, os minutos que você vai fazer, essas coisas que vai ajudar para mostrar os minutos que você vai pagar também lá. Nem? Yeah. Mas não vamos parar. Não. Não. Aéroport international de 4 février na Bendango, Bomuniango. Aéroport international de 4 février. Significa que esse aeroporto construíram isso 4 fevereiro? Depois do 4, deu-se esse nome, porque o 4 de fevereiro foi o início da luta armada. Por que então deram o nome de 4 de fevereiro? Parece que aeroport 4 fevereiro. Na Simakunande, lá atrás que tem os voos, né? Lá mesmo atrás que tem os voos. Na Simakunande, place ba avion. Ezali mais aéroport international ya Luanda yango soko koti na kati kuna oloba pena ke poto so koti na kati kuna na kati nde place omona pena ke na poto ko buka na tse place ndo komona pena ke na poto voilà et kangami barrière wana kangami faut koti saboro yo après omona kuna ko fongwama voilà puissant no koti sa tui. Ah ouais, allez, tout le monde après. 1, 2, 3, 4. Wouh! Ça y est, mouche. Voilà, aéroport Yangoyo. Aéroport Yangoyo. Aéroport il y a 4 février, il y a Ngoyo. Au lingo qui est de Poto, au lingo qui est de Congo, on reçoit vol. Ah ouais.
à part aéroport oyo aéroport mususu pe ezali basali ya kitoko koleka oyo eza novo aéroport de Agostine Netu oyo ezali na province ya Ikolo Bengu eza na ba vidéo oyo tolakisaki bino kuna. On continue, voilà, on continue. Luanda tabuni tout seul tatfala. Eh, Luanda. Epa, voltamos mesmo no engarrafamento. Descemos só lá no embaixo para vos mostrar o aeroporto, da forma que vos mostrar o aeroporto, subimos de novo para ir até Vila de Gamé, que é aonde é o nosso destino de hoje. Vamos! On continue. On continue, on continue. Tokitaki na sepo to lakisa bino aéroport tomati sous likolo pota la construction baninga batonga banzela na bango tomati poto so siko Villa de Gamé ensemble avec vous eza destination na biso ya lelo. On continue. Embouteillage, hein? KFC, em francês KFC. Yeah. Se você quer mesmo comer um bom frango, chega lá. Mas lá já é Cacenda. É Cacenda. Cacenda lá, yeah. Filho, boa tarde. Está em casa? Viste a mensagem? Não. Te mandei uma mensagem. Então veja. Vê a mensagem. É normal? Normal. Não, Unitel. É para tirar aquela carne aí. Tá bom. Aqui não tem nenhuma mensagem. É sim. Mira, tá aquela carne aí. Demais. Alô? Ô Marcelo, como é que passa o dia? Tá passando bem? A barriga não está doendo? Não. Ah, tá bom. Então eu estou a caminho. Esse é o terminal de carga militar. Terminal de carga. Carga. Até o aeroporto doméstico, aqui é o terminal de carga, a seguir terminal militar. Cacenda. Cacenda Squad. Mais biloko wana verbe omona eza balishu na Angola tobwakaka fulu te ke o mwatiti aye opesi ye 3000 francs 5000 francs ke bwakelo te na Angola obwakaka lishu to fulu gratuitement. Donc oye na olongo na fulu na ona ndaku na yo oye nango ti libanda na prince ba contecteur ona ba conteneur bomoni ona ya verre oye obwaki dara bongo mas no Congo lishu si paga ba detalhe lishu da tua casa você tem que pagar. Tem aquele juiz que vem e recolhe, você lhe paga, pode ser 3.000 francs congolais, 5.000, e eles levam a detação aonde? Mas aqui em Angola, tem lixo em casa, vem com isso até na estrada, mete naquele contector verde. Também tem empresa de... E a empresa de lixo vem e leva
até onde, não sei se com aqueles lixos eles andam a fabricar gás, se andam a fabricar o quê? Eles que sabem, só que facilitou os povos, porque os povos não pagam nem o Kwanza para deitar os lixos. Pagando. Como? Já na energia. É? Você que a energia está cara. E tem lá a porcentagem do lixo e da água. Sério? Você não sabe disso? Não sei. Sim, só que as empresas de lixo não são sérias. Como assim? É uma porcentagem para o lixo. Eles andam a buscar isso no Ao quê? pagar energia. Eles andam a buscar isso, não entende? Só que agora tá. Eu acho que porque muitas empresas não estão a ser responsáveis. Parece que cortaram, mas senão via no lixo. Via já da energia e água. Agora já não fazem recolha nos bairros, só mesmo aqui nas vias principais. O quê? Essas empresas de recolha de lixo É, já não entram nos bairros. não entra mais nos bairros, yeah. Só mesmo na via pública, nesse contentor já está cheio. Yeah. Mas o governo paga. Né? Retira uma parte na cota da luz e água. Excusez-nous pour le moment, embouteillage ou Moukié. Avenida do 28 de janeiro, né? Avenida 21 de janeiro. Yeah. A Tozana, Avenida 21 janvier. E Essa avenida vai até o viaduto ou a rotunda do Mirantes. né? Mirantes é bem já Futungo. Futungo do Bela já, né? Yeah. Aí nas bombas do Mirantes. Todo essa aqui, Cassenda sempre, né? É. Cassenda. Senda Squad. Cassenda é um bom bairro também, hein? Senda está dentro do congolês. Vive muitos congoleses, né? Yeah. Mas aqueles congoleses aqueles congoleses que pegam um pouco de dinheiro. Porque aqui as casas são um pouco, né? Está mais aí a descer para o antigo controle. Sagrada Esperança. Quer terminar de carga? A FAPA. FAPA é aqui. FAPA. FAPA. Significa que é FAPA? Força Aérea. Ah, ok. On continue. Vamos passar samba? Não. Não, né? Samba está desse lado. Desse lado, né? Vamos passar Rocha Moagem. Roxa, né? E a... Vamos passar Rocha Padaria. Rocha E a... On continue, on continue. Macon. Vamos passar Macó também, né? Rocha. E terminamos na Vila do Café. Aqui sempre é 21 28 de janeiro. de janeiro. No que bairro? Bairro Rocha. Aqui já é Roxa, né? Roxa Pinto. Aí se vai, leva até onde? Aí, leva até onde? Na Praia da Babunda, não tem controle. Ah, ok. Estou usando a commune à Rocha. Rocha é Angoio. Ou avenue toujours de 21 de janvier, 28 de janeiro. On continue. Ensemble avec vous. Antigamente, nos anos 90, 2000,
terminar. Aí oceano, né? Sim, Aí oceano, né? exato. Aqui é tipo, no Congo se podemos comparar, é tipo pompage, mbinza pompage. Si, eza lokola bambinza pompage, bambinza oyo banzela mai tutu po kuna na suka mai ezali océan eza kuna. Voilà, bomoni mpe banzibinza pompage banzela mai neti ezalaka na suka eza fleuve et puis na se boye nde ekendaka presse. Voilà, ya tava dizer Antigamente a paragem interprovincial era aí na Rocha, nessa perna que estava a subir. Já para as províncias era ali. Essas paragens, Macron, todo mundo quer ir aqui no Rocha. Não importa qual é o município, vai ir na província. Rambo, Pinheiro, Ito, Sul, era tudo aí. Essa aqui é o Rocha Pinto. Rocha Pinto. Mordeluja. E aqui é Rocha Padaria. Rocha Padaria. Padaria. É por causa daquela padaria, né? Rocha Pinto, Rocha Padaria, esquerda, direita. Ok. Marte. Toza na Rocha Padaria, na Rocha Pinto, na gauche Rocha Pinto, na droite Rocha Padaria. Na veni oyo na Prince oyo babenga yango Prince ya 21 de janvier. So tobi to comparer yango na ba commune ya Congo Kinshasa, eza lokola baktoa na mbinza banzela mai po kuna na suka kuna océan ezali. Bomoni pe nzela mbinza pompage te banzela mai wana ba Kinsuka ba nzela mai kuna ba mbinza ba DGC. Ezala peka Prince boye pembeni kuna mai. E aqueles mares, aqueles quando chove anda encher, não entra naquelas casas da pessoa. Amanhã não enche quando chove. Então não enche, né? Ela enche quando lá nas zonas polares aquece. Quando aquece, o gelo derrete. Donc voilà. Com a ventania, a onda vai para a estrada, a água vai para a estrada. Ok. Mas no Congo enche? Enche, a maré enche. Não enche por causa da chuva. Enche por causa do gelo que derrete. No Congo se chove boi. Enche, entra até nas casas da pessoa, começa a tomar matar a pessoa. Mas o Congo tem mar. Aquele mar, sim, o que se chama Rio. Rio, né? Posso dizer Rio. Rio com água na chuva tem que encher mesmo. Rio. Se chama Fleuve Congo. É Rio. Que separa Congo Brazzaville com Congo Kinshasa. É Rio, né? Rio Kinshasa. Nós aqui temos também um rio tipo do Congo. O Rio Kwanza. Rio Kwanza separa quem? Separa qual terra? Separa Kwanza Sul e Kwanza Norte. Lá veja. É grande. É grande, sim, é perigoso. É grande. Só que no Congo, oceano está só na província de Congo Central, lá perto do Soyo ou Cabinda lá. Não está vendo aquele oceano do Soyo Cabinda? Tem assim no Congo. Mas na província, não capital tipo aqui. No capital não tem oceano. Tem. Donc tobanda oloba ke na Congo océan ezalaka mezalaka na Congo central oyo na frontière ya Cabinda na ba Mwanda ya Mwanda mesmo. Na ba Mwanda so que juste que na capitale ya Kinshasa océan ezalaka te. Et puis une chose encore à lobby na biso kuna na fleuve soki mbula ebeti makasi etondaka ekotelaka bato uti na bandako oyo bazalaka na vanda na bambinza pompage kuna na banzela mai na ba DGC. Mais awa etondaka penza te nayebi te basala nini vraiment mpona yango. Tokomi na Macon terminal ya Macon awa. Kasi okokende ba province na yo oyo ozwa kara Macon ezalaka awa na Rocha ne? Rocha.
que o Amo Express, aí Macron. Yeah. E a entrada para ele para Cantão. A entrada do Catim, praça do Catim to ya lá, né? Yeah. Voilà. Moni ba entreprise yango to banda lo ba ya lishu yango yo. Moni ba yaka ba ye moni bango ba longo ba tona ba lati ba vert. Ba ye ba longo la ba salité oyo peuple e yaki e boaki gratuitement wana et bango ba ye ba zu yango ba ke ko boaka yango. C'est un peu ça. C'est aussi une bonne chose non na Kinshasa peut to créer entreprise moko ya bongo peuple ba zo ya ko boaka ba biloko na ba tseba ba poubelle na ba prince. Car la poubelle qui ne bandait au salaire, poubelle qui ne bandait au salaire, voilà, c'est un peu ça. Les poubelles qui ne bandait au foot, ça m'a 500 000. Mais bon, ça sera gratuit. Donc, entreprise m'a boya poubelle, ballon la base foulou, bâti ba prince, bâti ba liche, donc ba foulou, na balabala et peuple, ceux qui foulent le ton dans donc abimi la prince, à bois quitte. À l'entreprise on a Jésus et ça là que mboke à la propre, mboke à la propre, voilà. C'est un peu ça. On continue. C'est la famille, ya. On continue toujours. Papa ovandi na lola nakabeli obomoi nanga lokola fololo soko sepeli na libonza nanga kosepeli osalela ngangolu yoka losambo tango kopesanga bozwi ata melinga yo nasengi ozala na ngelongo tokomaki na suka nalingaka yo ayaya opa on continue nalingaka yo nalingaka yo eseke caramel Então vocês estão o quê? Vamos ver um pão aí, uma tela de metal é mais forte. Tens filho? Eu tenho 2 filhos. Ou no Congo? Tá na França. Tá na França. Já fora. Fora já. Mais aqui. Não estão sofrendo. Não, aqui, eles vão vir mais aqui, estão sofrendo assim. Combustível sobe. Papa ovandi na lola. São grandes. Grandes já, já. Hello bomo inanga lokola fulolo toko sepeli na libonza nanga tokolingo salela ngangolu yoka losambo ntango kopesa ges bozwi ata opimeli ye asengi ozala na yelongo loko na ntina suka nalingaka yo nalingaka yo. On continue, sempre rocha, né? Estamos na Gamek. Gamek, Vila de Gamek. Não, Gamek à direita. Ah, Gamek à direito, né? Ok. Ah, tô comi na Gamek, tô tiki rocha, tô comi na Gamek. Olio mituna mille une question tunande nalakisa yo nzambe ya alliance olio oloba nga nasimbikisi akande nalakisa yo sekra losambo olie naloba olie oloba ye akande nalakisa yo kaloka baluka yeyo
Lelo, lelo, oh. Lelo, lelo, Olio mituna mille une question tunande na lakisa yo secret na ngai. Olie yo lubanga na simba kisi akande na lakisa yo secret ya Yesu. Naluka baluka ye yo namba salelinga lelo lelo ye yo lelo lelo On continue, on continue, on continue. Nazanga baboti namitungisa te ozali nzambe ya baorphelin. Ah yes, on continue, on continue. On continue. Muitas empresas de carro, né? Dia também tem que ter esses tipos de carro. Vou comprar. Esses carros mesmo luxuosos. Os papoite. Yeah. Aceleração, essa não é essa aqui. Yeah. Ainda tá cheio lá sozinho. Yeah. Estômago me doer. Vou mandar na reserva aqui. É assim que vai direto até Golf 2. É esse, né? Não? Essa vai dar da vila. Aqui é onde? Estamos já para a vila. Estamos a entrar para a vila? Essa estrada da vila? Estamos no Gamec. Estamos no Gamec. Ok. Aqui é Gamec, né? Gamec. Ah, tu as na Gamec, tu comes na Gamec. Disons, eza toujours kaka lokola toza na mbinza, donc oyo eza mbinza na bango, mbinza na bango yango oyo. Donc komi na Ngaliema na bango, quartier mbinza, donc yango oyo ya Angola yango oyo. On continue. Quero voltar mais no poder para cá. Nosso presidente Kabila, quero voltar mais no poder para cá. Não sei se eles querem voltar. Mas ele é cidadão congolês. Sim, quero concorrer mais para quê? Porque ele quer dar uma vida Não tem muito tempo aí no poder. não, mas de verdade, não sei se eu posso falar isso aqui mesmo no vídeo. Bah, não dá. Não dá, é? Mas tem que falar, porque eu sou mesmo uma pessoa que anda a dar informações. Tem a pessoa que anda a dizer que no tempo do Kabila ele estava a viver bem. Claramente, dólar no tempo do Kabila era 19.
tipo 100 dólares, 190 mil. Mas agora adiante, na hora do Fatih Beton, dólar subiu, bué. Agora é 26. Tipo, 100 dólares é 260 mil. Yeah. E as coisas subiram. Não como? As coisas subiram. Não. Alô? Eu estou andando com cliente. É quem? Chico? É o Diniz. Estou com cliente, estou andando com cliente. Malugou. Não subiaste porque você também sujo, já. Tá fixe. É mesmo assim. Você que está treinando de manhã. Só que no tempo também do Kabila, maternidade não era grátis. A escola também das crianças não estava a se pagar. Mas agora no tempo do quê? Cada pessoa está a fazer as coisas na maneira dele. Sim. Podemos dizer mais? O Kabila. Os povos, não sei se os povos como eles estão, choram. Chora No Kabila. tempo. E até os outros que estão a falar, mas no tempo do Kabila estavam. Sim, porque no tempo do Kabila tinha pão de 100, tinha pão de 200. Mas aqui não tem pão mais de 200, 400 para cima. Tá lá, velho. Exato. Agora, no tempo do Fatih, 100 de lá. Não tem valor, vem comprar com isso o quê? Mabelé? Fatia quem? Você quer... Tshisekedi, Fatih Beton. Sabe por que o pão era barato? Por quê? Para te distrair. Quando você está a comer, você esquece, você não pensa Mas muito. o que é que os povos reclamam? O povo reclama a vida social, não é isso? Sim, tá boa. Tipo, os congoleses andam a dizer que Angola é bom mais que Congo. Por quê? Porque paga casa. No Congo não tem casa de 10 dólares, não tem. Mas aqui tem casa de 10 dólares, de 10 mil. Tem. Sabe, isso é uma maneira de roubar mesmo bem. Pô, sim, não faz mal. E dá comida. Se você está Agora tá vendo? se você tá a me roubar, mas estás a me dar uma vida que eu estou a pagar casa bem, estou a comer bem, estou a vestir bem, é isso que os povos reclamam. Aquele tempo determinado. Vou fazer o quê? Vou reclamar mais quem? Me diz. É o que o Zedu também fez. É isso, por que então a pessoa anda a gostar muito de Zedu? Só que ele agora deixou para ir aonde? Na merda. Aham. Porque será que os mesmos preços que existiam no tempo do Zedu é os mesmos preços que existem hoje? Não. Subiram. E por isso os povos estão a reclamar. Uma vida que não costumamos levar e isso que você está nos dar, não vai dar. É isso também que está acontecendo lá. Também eu estou a ver que em todos os países de África agora as coisas são assim, as coisas estão a subir mesmo. No Brazzaville está a reclamar, Nigéria está a reclamar, e o que? Camerão está a reclamar, Angola está a reclamar, mas É, livre. Sabe onde que não estão reclamando? onde? Estamos na Vila do Gamec. Estamos na Vila do Gamec, Onde né? não estão reclamando é Burkina Faso. Burkina Faso que não está a reclamar, né? Aí no Traoré. E a no Traoré, viste? Viste? Por quê? Porque ele tem vontade de governar, de fazer bem para Então, o irmão dele. Viste? Ele é burkinabé mesmo, não é estrangeiro. Não é estrangeiro. Ele é mesmo ele é do país. Mas dele. Tshisekedi também é congolês. Tshisekedi. Sim, congolês de sangue do pai e do mãe. É da mãe, sim. É descendência de outros países. Como assim? Os pais dele saíram de outros países para ir do Congo. Saíram onde? Oh. Uma pessoa que é da terra não pode fazer passar mal ao teu irmão. Não, o Tshisekedi mesmo é congolês. É mesmo congolês. Nós conhecemos mesmo a casa mesmo do que é da família do Tshisekedi. Está mesmo naquele bairro que eu te falei, Limete. No 10e, tipo no Rua 10. Rua 10 do Limete. Estamos lá, família dele mesmo. Mãe, pai, vive lá. Sabe que o Jelo é congolês. Da forma que a pessoa anda a dizer que é congolês do Katanga. Sim. Yeah. É Congo, né? Katanga Congo. Tá. Por isso é que mesmo Angola que esse momento é quanto? Tá muito caro.
Eu sei que Angola e Congo são mesmo sempre assim. Vem aqui, recebem bilhete de identidade para votar. Bah, o nosso objetivo não é falar sobre essas coisas, mas da forma que somos também os povos cidadãos, devemos também às vezes falar, não estamos a ofender, não estamos ofensando ninguém, estamos sempre a falar para melhorar a situação mesmo da vida dos povos, porque aqui adiante os povos estão a chorar muito. Continuamos os nossos objetivos de vos mostrar a beleza do país de Angola. Aqui estamos na vila de Gamek, né? Senhora, passa aí um vapor para baixo. On continue. Yeah. Né? Amém. Amém. É isso que queremos. Voilà, on était en train de dire que... Voilà, mon ami m'a posé la question par rapport à Ndenge Bakimsu Bazo réclamer Kabila na Congo. Kabila Zonga. Et ça, na Bamisu peut réclamer Kabila. On a tant payé au Kabila Zaki na Bokondi na Congo. Natan on Tshisekedi na Bokondi. Différence c'est Zali. Marambu ya bien pe Zali na ngamba Tshisekedi. Na marambu pe ya bien pe Zaki pe na ngamba Kabila. Net. Na ngamba Kabila, classe Zaki au félete, maternité Zaki au félete. Mais Natan on Tshisekedi déjà au félé. Sauf que Natan ya Tshisekedi Babiloko est mati trop. Natanga Kabila lipa 100 ezalaki lipa 200 ezalaki mais natanga Tshisekedi eza lisusu te. Natanga Kabila dollar ezalaki 19, $100 ezalaki 190 000 mais lelo natanga ya Tshisekedi $100 ekomi 260 000 ekiti kute utakoza 280 000 mais ekiti na 260 000. Espérons que Nzamba sala ba biloko ekita po eloko au peuple sengaka eza nini bazabi azolia bien azofuta ndako moins cher azolata azolala bien azosala vie na ye bien ata bino gouvernement bozoyiba na bino okipete mpona nini po ya yebi ke aliaka ne bien azwaka salaire ne atan afutaka ndako moins cher courant ekendaka te mai ekendaka te aoreklame na tozoyiba me ye libumu eza ya kotonda moya reklame eza te eza lokola mpe ndeko na nga uti olobaka na ntango ya zedu na tango ya Joao Lorenzo différence pezali na tango Zedu babiloko ezalaki moins cher mais na tango ya Joao Lorenzo babiloko emati eloko ni Zedu banda osala azopesa pauvre vie moko ya bien ofutaka ndako moins cher oliaka moins cher olataka bien tout wana ata azoyiba na ye moyeto kipe ko yiba wana ezate ponga peuple nazo vivre bien azotongela biso banzela kitoko bandako kitoko parce différence ni ezali et puis nga na mona kaka lelo bamboka nyonso tu ya Afrique ezolela lela mais ndeko nanga etsalobi na bamboka nyonso tu ya Afrique ezolela te lokola Burkina Faso place Traoré azali ba olela te sera osh ki eles também ali tem algo que estão a chorar também tem algo que estão a chorar também será que todos os povos do Burkina Faso não choram os outros choram também não nem ele foi no Tribunal Internacional, saiu lá mesmo livre. Falaram, não, tá aí à vontade. Se você está fazendo bem. Eliminou dívida com o FMI. É. Não tem mais dívida com ele. Eles mesmos que estão a explotar agora. Está a formar o povo dele. Aquela aí não estava formando, você estava sendo corrupto com França. Os franceses estão a chorar. Ok. Todos franceses. Voilà botala siko bote ya baninga baminda wana epelaka na butu epela yamba ute kufaka te pelaka kaka bandi ya kopela mais toza ernin 17h nous sommes 17h heure de Luanda baminda de bandi opela na ba caméra toujours de surveillance au bon mon eleki on les ba caméra de surveillance voilà on continue toza na Villa de Gamek donc Avenida Pedro de... Ok.
Essa aqui que vai até Palanca, passa Palanca, Shoprite. Yeah. Passa Golf 2, onde vamos parar. Yeah. Vamos parar. On continue. Hoje meu engarrafamento, yeah. Porra. É por isso que eu não gosto de bombar na dias da semana. Gosto só domingo já, a pessoa está em casa, estão na igreja. Yeah. Assim vai até onde? É Fubu. Fubu. Ah, ok. Fubu, Ajaré. Dangereux lá no lado do que? Do... Bonchapé. No lado do Benfica. Ajaré. Ah. Continue. Nous acheminons vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Merci l'équipe Mobimba Guest Ganzumba Télévision. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guest Ganzumba, de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Centre commercial Chiami. Centre commercial Kero Chiami. Yango Lisusawa. Centre commercial Shopping Chiami. Yeah. Okay. Bao bana posa ba publicité bo benga numéro eza na set téléphone to télévision na yo toza wana pona kosala bino ba publicité bi oza na marque déposée na yo oza na salon de coiffure na yo boutique d'habillement oza na empresa oza na entreprise oza posé yebana tout ça la publicité ya bien message moko lingo pesa équipe Mobimba Guest Ganzumba TV toza wana pona ko satisfaire bino. Yeah, on continue. Estamos a chegar mocado no fim do nosso vídeo de hoje. Se você gostou mesmo do vídeo, você deve falar muito obrigado na toda a equipe de Guest Ganzumba Televisão. Estou pedindo àquela pessoa ainda que não se inscreveu no canal de se inscrever, de teclar aquelas coisas para não começar a faltar os vídeos que vamos começar a publicar. Yeah. Aquela pessoa que merece mesmo uma boa publicidade, um bom marketing, liga mesmo aquele número que está embaixo do seu telefone ou televisão. Toda a equipe de Guest Ganzumba Televisão estamos lá para vos satisfazer, fazer uma boa publicidade para vocês. Yeah. On continue. Muito obrigado para vocês todos. Merci mingi à mon patron, bienvenue Tukebana Kanza Caleb, Bana Nyonso Tuyasina, mon président Bosco Bumba, maman Micheline Ganzumba, Maître Ben Motema ya maman. Yeah. Maître Ben Papicho Ganzumba. On continue. Ma maman Stéphanie Ganzumba, maman que j'aime beaucoup. Ma petite sœur Maravilia. Mon frère Aristote. Julienne Bissiono, la Cléopâtre. La lumière. Botebele na Bino Nyonso tout. Botebele na Evani. Lana. Brianna, ma préférée. Inaya Enaya. Mbotebele na Bino Nyonso tout. Nzambe na nga batela bino boye bakena lela bino. Ya fort. On continue. Daqui a nada vamos chegar até no triângulo do Golfo 2 e vamos se separar lá. Aqui chegamos aonde? Quintalão do Petro. Hã? Estamos no Quintalão. Quintalão, yeah, Quintalão, yeah.
nzela ya ngola nde ezalaka minene fort. Gamepa toleki Gamepa Bizaria aqui tudo é Golf Doge, né? Tudo é Golf Doge. O mobile ando vivo. Aha. Golf Doge eza lokola victoire. Yo le centre ya Luanda place ba transport nyonso to koyi kozwa n'importe quelle heure ogoya. Ah, dans le roi la victoire, n'importe quelle heure ogoya kozwa ba transport pe nyonso to ya Kinshasa. Golf Doge eza le roi victoire. Donc eza le roi commune ya Kalamu. Voilà. Toi la commune ya Kalamu, ya Angola. Précisément na Matonge to victoire. Nossa casa foi na falência, né? Nossa casa. Essa aqui foi na falência, foi? Funciona? Ah. A falência. E aquela aí? É a empresa que estava aqui. Isso era Interpark. Ah, nossa casa. Essa nossa casa é supermercado, né? Yeah. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pas la soirée, c'est clair, non? Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Quant à moi, Gaze, Ganzuma va là, nous trions pas par là, ben qui va y par là? Non. Là, on entre là, yeah, si. Golf Doge. Golf Doge. Mobile. Mobile. Merci mingi pour nabino tout bozaki on a pour Rolanda vidéo na biso kino na suka. Je vous dis encore une fois merci. Quant à moi, Guess Ganzumba, mon abata papa bienvenue tout Keba na Kanza Caleb. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Na mboka ya barumeur asili na bafe na yango Gas Ganzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière ya karche na micro na ye elimo ya